Eu cumprimento Vossa Excelência. Tudo que já foi dito aqui, parece que daqui para frente se ia chover no molhado. Mas veja bem, não é. Dado a complexidade desse assunto, e que nós precisávamos ter pelo menos 3 ou 4 anos discutindo isso. Porque é tão complexo que a mim me parece uma anomalia, um bicho de 7 cabeças, que a gente tem pouca possibilidade de ter um entendimento. Nós estamos vivendo num país onde o judiciário é ideológico. E nós não podemos permitir que nada saia dessa discussão dando possibilidade ao juiz de interpretar. Tem que sair aqui tão zerado, tão bem feito, com as portas tão fechadas, que eles não têm a possibilidade de dar uma interpretação. Por exemplo, eu conheço um médico na Bahia que já fez milhares de cirurgia de joelho. Milhares de joelho. O Gereissati já dizia isso. Senador Magno Malta, a minha especialidade é a cirurgia da bacia do quadril. Agora você vê. E digo a Vossa Excelência que se Vossa Excelência tiver o problema, não me procure, porque eu estou na 4ª fase da medicina. Nem eu quero doente, nem o doente confia mais em mim. Então é melhor você procurar outro médico. Agora, para Vossa Excelência ver a complexidade desse assunto, que eu nem toquei no nome dele, ele já assinou o recibo. É tão complexo que a Bahia inteira, que tem problema de quadril, passou por esse médico. Agora, se esse texto for aprovado, ele vai ter que ficar numa quarentena se ele perder a eleição para voltar. É de uma complexidade que... E aí é uma complexidade tão grande isso, que você pega um policial, um cara que vira polícia, ele passou numa prova. Ele estudou, ele pagou para fazer a inscrição. Ele vai para um centro de treinamento e fica 6 meses. Ele vira polícia. No país que nós estamos vivendo, ele é um sacerdote da segurança pública. Ele corre o risco num país em que nós estamos vivendo, onde o crime organizado é glamourizado. E se o cara mata a polícia, senador Moro, ele chega respeitado como um general, Márcio Bittar, no presídio. O sujeito pega ele uniformizado e com a carteira, ele vai ser morto, claro que ele vai ser morto. Mal pago, desrespeitado. E a mídia trata o policial como um criminoso. Então eu quero dizer que não tem o menor sentido. Assim, deixa eu esperar aqui, acabar essa reunião aqui, para mim continuar. Acabou a reunião? Acabou a reunião? Acabou? Então tá, vamos continuar. Márcio Bittar está numa reunião importante aqui agora. Senhor presidente, aí chega para mim um 3º sargento que havia perdido a eleição de vereador em Vila Velha. Eu falei, rapaz, Deus tem seus caminhos, volte para sua unidade, volte, e depois você é candidato de novo. Ele falou, não, naquela época eu não sabia. Ele falou, não, eu tive que renunciar, eu fui para aposentadoria, eu não tenho como votar mais não. Nós não podemos fazer uma covardia dessa. O sujeito virou, representou a classe dele, é cabo, é soldado, o cara é guarda municipal, o sujeito é um tenente, o cara é um coronel, representou a classe dele, perdeu a eleição, não pode voltar mais. É uma insanidade isso. E o que se aplica a quem está
defendendo a quem faz parte da segurança pública, se aplica a qualquer cidadão. A qualquer cidadão. O advogado tem que renunciar ao AB dele, porque ele passou aqui pelo Senado, ele está cheio de relacionamento, ele vai cometer crimes de tráfico de influência, porque ele conheceu todo mundo. Então ele tem que ir para uma quarentena. Me lembro que por conta da corrupção do Mensalão, não, e foi do Petrolão, para mostrar rapidamente que ia combater a corrupção, sabe o que fizeram? Deram uma quarentena de 4 anos. Mas só foi assumir o governo que a quarentena foi quebrada para que a Luiz Mercadante assumisse o BNDES. Então tudo é conveniência. É ideológico a interpretação do juiz. Veja bem, a ex-primeira-dama do Brasil foi chamada de garota de programa por uma jornalista. No direito dela, ela foi à justiça, mas ela é a ex-primeira-dama com o sobrenome Bolsonaro. O juiz disse que foi liberdade de expressão. O Lupe foi tirado agora do ministério, mandado embora pelo Lula, acusado de corrupção. No lance, fazem 60 dias, Márcio Bittar, do fraude da INSS. Ele era um ministro. Todo mundo falou do assunto porque ele deu entrevista e na entrevista dele ele disse que sabia. Uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, outra ali. Pronto. Ele não processou ninguém. Ele só processou a mim. Porque sou de direita. Ora, nós vamos correr esses riscos todos com a complexidade desse texto. O senador Marcelo Castro, eu sei, e aí a mim falou certo, ele quando fala, ele está anestesiando, e eu estou ficando esperto. Na hora que ele fala, estou ficando esperto, não vou ficar anestesiado, porque ele tem essa capacidade. Ele atendeu 2 emendas minhas, assim, muito simples. Uma emenda de que aquilo que é causa pétrea, você não pode fazer um plebiscito. E eu entrei com essa proposta e ele acabou aceitando que nós possamos fazer o plebiscito e aceitou também uma emenda minha, muito simples. O sujeito está criminalizando tudo, né? Que o sujeito que fala mal da urna, ele não será criminalizado. Não é crime. Agora, cara, é um negócio desse tamanho aqui, ó, feito de lata, com um troço, com uns esquemas por dentro, que você digita lá, um troço de lata. Mas eu não posso falar mal dela. Eu posso falar mal do Otto. Eu posso falar mal da minha mãe. Eu posso falar mal da minha tia. Mas o judiciário, o STF, decidiu que eu não posso falar mal da urna. Mas eu falo mal da urna. Vou continuar falando mal da urna. Mas se eu falar, eu serei punido dentro do processo eleitoral. Cara, assim, há uma complexidade, tem uma emenda minha rejeitada pelo senador Marcelo Castro, que fere frontalmente a Constituição. Ele botou gênero, assim, quase tudo desse texto aí tem gênero. Mas a Constituição fala em sexo. Homem e mulher. Sexo, a palavra sexo. Não. Ele incluiu o gênero, que é uma emenda do senador Contarato, mas o Brasil, o povo brasileiro, que mais de 90% é conservador, é cristão, não comunga com a palavra gênero. E gênero você vai fazer cota para tudo, para gênero, e é uma opção sexual da pessoa. Mas a palavra gênero tem tudo aí nesse texto. Então nós estamos com uma anomalia para decidir. Com uma mula de 7 cabeças para decidir. Eu não vou botar minha digital em nada disso. Não vou colocar. Já dizia aí o nosso ortopedista que não poderá voltar se perder a eleição,
porque já operou a Bahia toda, certo? E alguém vai entrar contra ele dizendo que ele não pode, porque ele tem voto demais, assim, de cirurgia de quadril só, acho que em Salvador todo foi feito com ele. Então não pode voltar. Então nós estamos diante de uma anomalia tão grande que nós não podemos, senador Girão, botar a digital nesse texto que é ideológico, abrindo a porta para que juízes ideológicos decidam. Nós estamos diante de fatos absolutamente ideológicos, fatos ideológicos. Juízes ideológicos que decidem como querem. Nós temos hoje parlamentares do espectro político, que não é o espectro político desse governo que aí está, e não é o espectro político dos juízes que estão decidindo hoje. Por exemplo, essa minha fala aqui para Alexandre de Moraes é antidemocrática. Eu sou um antidemocrático. Eu estou ferindo a democracia com tudo que eu falei aqui. Então eles criaram uma história de democrático e antidemocrático, e quem não é democrático está usando a palavra em seu favor. Eles viraram democrático. Nós somos antidemocráticos. Então uma proposta que nós estamos discutindo de lei eleitoral, eu acho, senhor presidente, que fake news, que não é um tipo penal, não existe, foi criado, é uma narrativa que se o cara vai para o processo eleitoral, é verdade, e ataca a sua honra, senador, né? Outro, ataca a sua honra, ataca a sua família, claro, já está no Código Penal. Vai lá e abre um processo contra esse cara. Se ele atacou a sua honra, e realmente o processo eleitoral não é para atacar a honra de ninguém. Você tem o processo eleitoral, você tem rede social, você tem o horário eleitoral, é para dizer quem é você, a sua proposta, o que você acredita, o que você já está lutando e quer chegar numa eleição e passar pelas urnas para poder defender o que você acredita. Mas não atacar a honra de ninguém, nem ser atacado, e eu sei disso. Eu sou um homem que tem cortes, como o apóstolo Paulo, no meu corpo. Ele disse, olha, desde agora ninguém mais me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Era um cara atacado, até pelas normas criadas por Pedro, que dizia que ele não era apóstolo. Eu tenho na vida pública as minhas marcas, e Vossa Excelência também. A gente é atacado por adversários de forma vil no processo eleitoral. Esses juízes que são sabatinados aqui e que hoje se sentem professores de Deus e foram sabatinados aqui, e que de forma humildezinha, com uma capa de cordeiro, eles batiam nas nossas portas e batem nas nossas portas quando são sabatinados aqui. Mas ideologicamente eles mandam no Brasil e interpretam do jeito que eles querem. Nós temos quase 40 parlamentares, deputados federais, senadores também, já estou encerrando, senadores que estão respondendo no Supremo Tribunal Federal. Dizia que o Márcio Bittar, e eu volto a repetir antes de encerrar, criaram uma narrativa de golpe no dia 8, e que todas essas pessoas foram punidas por juízes ideológicos que criaram uma narrativa e fizeram dela uma verdade, e quem vai contra é punido. Então eu penso que esse processo que nós estamos discutindo aqui, onde alguns é beneficiados e a maioria absoluta, dizia Jaime Bagatoli aqui, ele financia a própria campanha dele. Há uma desigualdade. Para concluir, o seu tempo já... Vou concluir, Bahia. Há uma desigualdade... Todos fizeram 10 minutos. No sujeito que vai disputar a sua primeira eleição,
do fundo eleitoral com o cara que já tem um mandato. O partido olha para esse que tem mandato, esse é beneficiado, e aquele que está se candidatando pela primeira vez dentro de um partido, e aí a gente tinha que fazer um olhar diferenciado para poder todo mundo disputar igualitariamente. Então é complexo demais. A emenda do Amin, a emenda do Moro, quer dizer, certamente minimiza o todo. As minhas emendas foram todas rejeitadas, esses 2 pontos que eu coloquei aqui, que foram aceitos pelo relator, o nosso Castro, elas minimizam alguma coisa, assim, são coisas muito simples, que ele acabou aceitando. Mas, como um todo, senador Girão, a minha disposição, senador presidente, é não botar a minha digital numa coisa tão complexa e em alguns momentos tão arrumados, porque quando trata da questão das fake news, que já existe uma legislação criada pelo Supremo, e botar na lei eleitoral, acho que o bom senso é que tem que prevalecer. E esse texto que trata da questão das fake news no processo eleitoral, ele precisa ser muito bem colocado para que não haja interpretação dúbia do juiz ideológico, porque são eles que estão decidindo, para que nós não paguemos o preço do processo eleitoral. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo. E Vossa Excelência passou 5 minutos do foi tempo. Minha maior... Vossa Excelência foi minha maior referência para dar fortalecimento ao meu discurso e à minha colocação, porque Vossa Excelência já operou a Bahia toda e se perder a eleição não vai voltar, porque sua influência é muito grande. Então, agradeço a Vossa Excelência por me dar a oportunidade e dar fortalecimento à minha fala, até a partir do bem que Vossa Excelência tem feito ao povo da Bahia. Obrigado, senhor presidente. Agradeço.